Bom, agora nós vamos ao vivo em link a Bauru conversar com o doutor Eduardo Pacelli, do escritório Colassino e Moraes Sociedade de Advogados. Ele que é especialista em direito civil e trabalhista, conversa conosco excepcionalmente hoje, que a doutora Viviane Colassino não pôde estar no nosso link. Ele vai falar sobre propaganda enganosa. Boa tarde, doutor Eduardo Pacelli, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo bem, tá muito sol aí em Bauru? Tá um tempinho gostoso, viu? Ai, que bom, porque eu tenho horror a frios e a doutora Viviane adora sol. Quer dizer, adora o frio, eu não gosto. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é meu, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa, primeiro de vários. Obrigado. Bom, hoje nós vamos falar sobre propaganda enganosa, né? Quem que nunca se sentiu enganado? A gente às vezes vê uma imagem de um hambúrguer, né, de um fast food, quando vai pegar um hambúrguer é diferente, ele é pequenininho, dá uma tristeza, a gente fica revoltado, se sente literalmente enganado. Doutor, o que é de verdade uma propaganda enganosa? Então, Fábio, uma propaganda enganosa, na verdade, qualquer tipo de propaganda, o conceito em si está ligado ao dever de informar, né? Então, o prestador de serviço, o fornecedor de produto, ele tem a responsabilidade de informar os consumidores de forma objetiva, né, sobre aquele produto e que mostre claramente, né, quais são as informações necessárias para que quem vai adquirir, né, não se sinta enganado, certo? Então, uma propaganda enganosa nada mais é quando o prestador de serviço, né, ele forneça um produto, né, sem demonstrar claramente todas as informações daquilo que o consumidor está adquirindo, né? Ou seja, uma propaganda... quando eu vou, por exemplo... uma propaganda enganosa, então, pode ser por omissão ou por uma ação, né? Então, Sim. Quando ele deixa de passar algumas informações que não são claras para o consumidor, ele incorre em propaganda enganosa. Quando a gente vê, por exemplo, a propaganda que eu citei agora há pouco do hambúrguer, então às vezes tem lá embaixo, bem letras miudinhas, né? Imagens meramente ilustrativas. Isso já é uma maneira da empresa se precaver de uma possível propaganda enganosa, porque quando a gente chega lá na hora do balcão, o hambúrguer é desse tamanho, parecendo o salário do brasileiro. Sim, infelizmente é uma forma deles se precaverem, sim, né? Mas não pode, quando a propaganda leva o consumidor ao erro, né? Demonstra uma coisa muito abusiva, assim, excessiva. Por exemplo, quando a pessoa, então, usando esse exemplo seu do hambúrguer, né? Digamos que a pessoa, na propaganda, mostra a pessoa mordendo o hambúrguer e indo, né, para as nuvens, vamos dizer assim. Sim. É uma forma de enganar, entendeu? Sem dúvida. Até porque é uma forma assim de passar uma coisa que aquele produto não é, certo? Então tem que ficar muito atento com isso. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz nos artigos 36 e seguintes, né, a questão da propaganda enganosa, e inclusive existe o crime da propaganda enganosa com detenção de 3 meses a 1 ano, né? Então, no próprio CDC, é um assunto assim que visa resguardar, né, o consumidor para que ele não seja prejudicado, né? Doutor Eduardo, a gente vive num mundo que quase tudo é fake, né? As pessoas são fakes, elas põem no rosto aquilo que não existe nelas, elas tentam o tempo todo fazer uma boa embalagem, uma boa figura, né? E a indústria alimentícia, ela também vai por este caminho. Hoje em dia existe essência de bacon, essência de tudo quanto é coisa para a pessoa colocar dentro de um pão. A pessoa faz um pão básico e põe ali uma essência de bacon e diz que é pão de bacon. Isso também não é propaganda enganosa? Sim. Tem que tomar muito cuidado, viu, Fábio, com relação a isso, porque até em casos recentes aí a gente vê, né, falando de picanha, enfim, só tinha o aroma ali da picanha, né? Não pode, tá? Quando a gente coloca ali a informação que existe alguma coisa naquele produto, isso seria uma propaganda enganosa por ação, né? Você faz coloca de uma forma que aquele produto não vai condizer com
com aquilo que o consumidor está adquirindo, né? Outra forma de propaganda enganosa pode ser a propaganda enganosa por omissão. Por exemplo, você fornecer um produto e deixar de informar, por exemplo, algum malefício que ele possa te fazer, né? Se o consumidor tiver toda a informação, muitas vezes ele não adquire, né? Ele não compra aquele produto. Então, vamos citar um exemplo aí de um produto para emagrecer, né? Então, tudo bem, esse produto ele emagrece, ok. O consumidor vai lá, né? O fornecedor o vendedor coloca essa informação, mas ele não coloca que um efeito desse emagrecedor é perder cabelo, por exemplo. Sim. Então, isso aí também é uma forma de propaganda enganosa, né? Porque se o consumidor souber todas as informações, muitas vezes ele não vai adquirir o produto. Então, ele está omitindo, está escondendo algumas informações que é para se beneficiar, né, da venda desses produtos. Outra coisa também que é importante, eu até conversava com a doutora Viviane Colassino na semana passada aqui em nosso programa, justamente a respeito disso. Existem empresas que vendem produtos, mas não dão a assistência técnica. Coloca lá uma assistência técnica, uma lista, mas quando você vai ver realmente, elas não existem, elas não assiste o cliente. Então a gente tem aí eles sempre alegam que está desatualizada aquela lista, que foi impressa a tal tempo. Então isso também é uma forma de propaganda enganosa. Sim, com certeza. O vendedor, né, o consumidor, ele tem que colocar, tá? Para o consumidor, aliás, todas as informações necessárias, inclusive para efeitos aí do produto tá sendo vindo com algum vício, né, com algum defeito, né, até no próprio site mesmo dele, né, tem que ter essas informações no manual, dependendo da forma como... Para quem é prestador de serviço, né, ele tem que se resguardar de todas as formas mesmo possíveis, porque o PROCON está aí também, ele que vai avaliar, né, analisar se for o caso de uma propaganda enganosa, podendo aplicar, né, uma multa pesada. Então, assim, eu acredito que quando a pessoa está oferecendo algum produto, enfim, para os consumidores, eles não querem lesionar ninguém, né, dolosamente, né, e eles querem oferir o lucro deles com isso, né, então tem que se resguardar sempre aí. Doutor, o Instagram, ele tá cheio de propagandas o tempo todo, né, de produtos dos mais variados, desde utilidades domésticas, estéticos, né, moda, tem tudo. Uma das coisas que chama bastante atenção, outro dia até fiz uma denúncia ao Instagram, porque o Instagram, ele é uma plataforma que fatura muito, né? E eu não consigo entender que o Instagram, o Facebook, a gente está inclusive neles, não faz caridade. Então o que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, um jogo de panelas francesas, que custa em média R$ 3.500, sendo vendido 9 peças por R$ 200, isso está claro que é propaganda enganosa. E quando a pessoa está ali no Instagram, ela tem como denunciar para o próprio Instagram que tem produto lesando as pessoas, mesmo que ela não tenha comprado. Eu mesmo, quando vejo isso, eu já vou lá e já denuncio. Aprendi a fazer isso, né? Porque eu acho que o meu papel de cidadão, para eu falar aqui para as pessoas em casa fazerem o certo, eu também tenho que fazer, né? Mas é importante que a gente... como que a gente pode identificar, em média, um produto que é propaganda enganosa, como essa que eu falei, que eu printo a tela e ponho assim por diante? Isso. Aquela frase, né, Fábio? Quando a esmola é demais, a gente, né, o santo desconfia, não né? É? Porque quando você vê uma coisa assim que é muito nítido, né, uma diferença discrepante assim entre uma oferta numa loja conhecida, né, numa mega loja que a gente consegue identificar facilmente aí que tem alguma coisa diferente. Mas assim, é legal você ter tocado nesse assunto do Instagram, né, do Facebook e em outras plataformas de marketing, né, porque eles também podem se responsabilizar solidariamente, né? Sim. Até porque eles estão oferindo alguma coisa quando eles fazem essa propaganda, né? Eles ganham também alguma coisa com isso, né? Não é justo depois um consumidor que vier a ser lesado, né? Sofrer alguma fraude, enfim, ele tenha que suportar todo o prejuízo sozinho, né?
Então, até próprias empresas mesmo de marketing, inclusive está previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor, que elas podem se responsabilizar por aquelas propagandas que elas vierem a vincular, né? Quando é nítido que se trata mesmo de uma propaganda enganosa, né? Então, ali elas podem também ter essa responsabilidade. Mas, como você falou, quando identificar isso, né? Tomar um certo cuidado, muitas vezes a gente recebe algumas promoções, né, relâmpago, que você tem que comprar rápido por Pix, enfim, tomar aquele cuidado para não cair numa fraude, porque depois que o mal feito, né, tá feito, é difícil a gente reverter, né? Sem Se dúvida. trata aí de criminosos mesmo, né, atuando dessa maneira. Doutor Eduardo, Vamos outra coisa que é importante lembrar para o nosso telespectador, que a gente tem sempre a Black Friday, né? Eu falo fraude. E aí o que acontece? As pessoas acham que é só... coloca lá uma panela de pressão, que é o chamariz, fazem filas quilométricas, as pessoas vão tudo atrás daquela panela de pressão por R$30, né? Uma panela de 7,5 litros, e falando que é a Black Friday. Só que na realidade não é, porque quando a gente realmente é um consumidor atento, a gente já começa a printar as telas, já nessa época agora, no meio do ano, já começa a printar as telas daquele produto que você quer comprar. Por exemplo, você quer comprar uma televisão de 50 polegadas, começa a printar. Printa a tela, printa a tela, printa a tela, e aí quando chega na Black Friday, você compara, e aí você denuncia lá no Procon. Simples assim, porque aí a gente começa a fazer com que realmente no Brasil a Black Friday seja realmente aquela promoção fantástica que todo mundo quer comprar, diferentemente lá dos Estados Unidos, que realmente lá existe a Black Friday, né? É uma realidade. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não é tão comum como a gente pensa, né? Então é importante que nós, como consumidores, possamos fazer o nosso papel. Outra coisa também, doutor, que é importante a gente chamar a atenção, nesses programas como o que eu apresento, que eu adoro, que é um programa de variedades, tem muita apresentadora que vende produtos de emagrecimento, como o doutor colocou há pouco. Mas aí você vê a pessoa que está fazendo a propaganda, minha gente, pensa um pouquinho, a pessoa está acima do peso e está fazendo propaganda de produto para emagrecimento. Vamos acordar também para a vida, né? Não tem contrassenso. Isso, exatamente. Mas só voltando nesse ponto que você falou da Black Friday, né? Aqui no Brasil, concordo com você, foi totalmente desvirtuado, né? Do qual que era a ideia originária americana, né? Mas para você que é um consumidor, pelo que eu posso ver, atento, né? Que vem printando as telas, muita gente não faz isso. Mas existem alguns sites que você coloca o produto, né? Que você quer, e eles já colocam, principalmente para essa época de ano, Natal, Black Friday, eles já colocam um histórico do produto. Então você sabe se realmente está em promoção isso que você quer adquirir, ou se ele se trata de uma fraude também, um chamariz, uma coisa assim, né? Porque eles jogam o preço lá para cima e falam que estão dando desconto de 50%, mas na verdade aquele preço que eles dizem que é o real não é o real. Então, alguns sites que eles dão um histórico de 1 ano, 6 meses, de como que esse produto ele vem sendo ofertado, né, na internet. E aí você consegue se resguardar, né, para não gastar um dinheiro aí que achando que está fazendo um bom negócio, na verdade você está trocando gato por lebre. Doutor, essas caixas surpresas, essas caixas mágicas, surpresa que vende agora na internet, está o auge do momento, né? Eu queria saber, quando a pessoa ela compra uma caixa surpresa com produtos que vêm da China, que vêm de outros lugares do mundo, né? Ela pode se sentir lesada a partir do momento que ela abre e encontra ali, por exemplo, porque quando eles fazem a propaganda, eles colocam ali o iPhone como chamariz, eles colocam uma série de coisas que são produtos caros, né? Drone e assim por diante. Então a pessoa ela fica ali encantada, eu vou comprar uma caixa surpresa por menos de R$200. Ela pega, vai lá e compra a caixa surpresa, demora 25 dias ou até 35 dias para chegar na casa dela. Quando chega, é um monte de bobagem. Ela pode se sentir enganada, lesada ou não? É uma propaganda enganosa ou não? Olha, se naquela propaganda, né, primeiro de tudo falar, né, da opção aí de compra, né, essa oferta, ela é, digamos assim... duvidosa, no mínimo, dúbia. Nossa, no mínimo, né? No mínimo duvidosa, né? Loteria, né? Vamos dizer. Então, isso assim, mesmo.
é difícil, sabe? Agora, se lá, no hall aí desse... Eu nunca comprei, tá? Um produto desse, mas no hall, né? Da oferta desse produto. Se lá vier só as palavras PlayStation, né? Vier iPhone, enfim, só vier esses nomes aí chegar para você um livro, você pode se sentir lesado, porque lá não tinha essa informação que poderia ser uma coisa diferente, né? Perfeito. Então tem que ver, tem que ler, né? No caso atentamente. Isso é um mal também de muitos consumidores que não leem, né? As questões do produto que estão adquirindo, né? Depois só aí eles alegam, né, se sentir lesado, mas muitas vezes não teve a atenção necessária ali na hora da compra, né? Então é bacana eles tomarem cuidado, né, ficarem atentos, mas assim, pelo pouco que eu tenho noção dessa prática, né, é raro ver alguém se beneficiar, viu, Fábio? Eu acho Arará. que Ô, doutor Eduardo, mas uma outra coisa também, por que que faz tanto sucesso esse tipo de propaganda entre os consumidores brasileiros? É porque a gente tem aquela coisa incutida na nossa cultura do jeitinho brasileiro, de sempre levar vantagem em tudo? Será que é isso, né? Porque a gente vê até essas coisas de pirâmides, as pessoas que terminam investindo, vai pro tal do Bitcoin, não sei o que, daqui a pouco ela ganha no primeiro mês R$ 1.000, daqui a pouco ela é lesada, perde os 10 mil que ela investiu. Aqui na cidade mesmo, em Bragança Paulista, não sei, em Bauru, tá cheio de gente lesada, gente que está nos assistindo. Mas por quê? Foi tentar daquele jeitinho brasileiro. Outro dia eu estava numa reunião e a pessoa perdeu R$ 5.000. Eu falei assim, mas meu querido, eu não conheço outra fórmula de ganhar dinheiro, se não for acordando cedo e ir lá botando, a não ser que jogue na Mega Sena e ganhe, mas isso é para poucos, né? É uma agulha no palheiro. Isso é para um pessoal mais seleto, né, Fábio? Agora, assim, com certeza, eu acho que está, assim, intrínseco isso na cultura brasileira, né, de tentar sempre, ou até um pouco na desinformação, né, voltando a esse exemplo que você falou aí da pirâmide financeira, por exemplo. Alguém que é estudado, que tem um pouco de noção de economia, sabe que quando te oferecem 20% de renda, né, por mês, de um juros aí, de um recebimento, você sabe que é absurdo, que nunca vai acontecer. A gente vê aí, a poupança, por exemplo, rende 6% ao ano, né? Ao ano! Ao ano. Então, assim, um investimento bom no mercado financeiro hoje, ele rende de 11%, 12% ao ano, né? Então, aí chega uma pessoa e te oferece 20% ao mês, é complicado, né? E é engraçado, e é muito engraçado, doutor, porque quando a gente vai assistir os vídeos no YouTube, antes de começar aquilo que a gente quer assistir, que está interessado, aí vem sempre aquelas promessas maravilhosas, né? Aquela plateia, multidões de pessoas assistindo aquela palestra, e é gratuita no primeiro momento. Então a pessoa fica assim, nossa, eu vou agora pegar o meu dinheirinho do meu seguro-desemprego e vou investir nisso. Arará. Dá dó, né? Dá dó, Não né, é? Fábio? Pior que aí são pessoas muitas vezes jovens, né? Mas na realidade eu acho que esses jovens que terminam caindo é porque não querem trabalhar, eles querem uma vida fácil. Querem ir para Cancún, entendeu? Querem ir para Dubai, ali para os Emirados Árabes, mas a realidade é outra. Tem que ralar, meu filho. Redala, papai. Pedala. O diretor está me informando, doutor, porque a gente está falando muito aqui, também informando que tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Doutor, boa tarde. Já fiz BO de uma loja que me enviou um produto com defeito, porém nunca tive nenhum retorno, tanto da loja. O que devo fazer para trocar esse produto? Quem pergunta é Carlos Mendonça, de Atibaia, São Paulo. Carlos, boa tarde. Essa questão seria mais da garantia do produto, né? Salvo engano, ali são 30 dias, é isso que ele falou? Sim. Foram 30 dias, né? Então, depois dos 30 dias, tá? Você tem o direito de receber o valor de volta, tá? Ou pedir um produto, uma troca do produto, tá? Então, você não precisa mais optar pelo conserto desse, né? Ele te dá a opção ali de receber o valor de volta ou a troca do produto. Você fez um BO, muito bacana você ter feito um boletim de ocorrência para se resguardar, tá? Porque aí acontece a interrupção da prescrição ali, né, dos 30 dias. Então, quando você faz o BO, você comunicando eles também, né, dessa informação do defeito no produto,
você se resguarda ali que você não perdeu o prazo dos 30 dias que você tinha ali, ou 90 dias, dependendo qual que é o produto que deu defeito, tá bom? Mas eu sugiro para você buscar o órgão de proteção ao consumidor ou um advogado da sua confiança, tá? Para estar te orientando e para estar ingressando com ação judicial cabível, tá bom? Ok, doutor, vou pedir para responder um pouco mais com pressa. Tá cheio de pergunta aqui. 0 operadora Tá bom, 11 9 8384 1466. Pergunta na tela. Doutor, meu filho recebeu uma proposta de bolsa de um curso, porém fomos lá e fizemos a prova. Ele acertou tudo e o desconto do curso era só de 75% do valor e isso não avisaram. Falaram que era bolsa integral de desconto e agora ele tem que pagar e que estava no contrato. O que devo fazer? Quem pergunta é Alice Correia, de São Paulo, capital. Bacana, Alice. Essa questão envolve tanto o consumidor, tá, como a própria Secretaria de Ensino, tá bom? Você pode estar procurando aí um respaldo, né, de forma administrativa, ou também procurando um advogado da sua confiança para estar fazendo uma notificação, né, para essa escola, para essa instituição de ensino, para tentar te resguardar e ingressar com uma ação judicial também para fazer valer essa propaganda que eles fizeram, né, que você acreditou no que estava ali adquirindo e acabou sendo enganada ao final, tá bom? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, comprei um perfume e recebi outro completamente diferente. Reclamei e pedi a devolução, o que me foi atendido. Porém, não teve meu dinheiro de volta. O que devo fazer? Tenho o comprovante de postagem dos Correios, mas eles alegam que não receberam. Quem pergunta é a Jéssica Santos, de Bragança Paulista, São Paulo. Jéssica, nesse caso, tá, você tem que juntar todas as informações que você fez a solicitação, né, do reembolso, né, o comprovante do envio, né, com o código de rastreio. Lá vai comprovar se eles receberam mesmo ou não. Se eles não receberam, o correio tem que te informar onde está, porque a responsabilidade da entrega seria do correio. Se eles não conseguiram localizar o destinatário, eles têm que devolver para você o produto, certo? Então, aí, caso você não consiga resolver dessa forma, você pode estar procurando o órgão de proteção ao consumidor, né, o PROCON, ou até mesmo um advogado aí da sua confiança para poder estar ingressando com a medida judicial cabível, porque isso eles precisam te devolver, pode, dependendo do caso, cabe até uma repetição de débito em dobro, né? Você receber a mais do que pagou. Enfim, a indenização e tudo mais, mas aí o advogado vai te orientar com mais clareza, tá? Com o seu caso concreto. Doutor, quando, por exemplo, o correio alega que entregou uma encomenda, mas esta encomenda... aí vai no correio, mostra o código de rastreio, mostra tudo, mas eles dizem que não precisa de uma assinatura, que é um erro. Ainda mais agora, o correio era um órgão no nosso país mais seríssimo que tinha, porém agora eles estão terceirizando as entregas, né? Então aí o que acontece? Nem tudo é assinado. Então tem compras que a gente faz, que a gente entregue, a gente manda entregar em algum lugar, e a pessoa não, o correio alega que assim, olha, tem que abrir uma sindicância para que realmente descubra para quem foi entregue o produto. E aí, como que faz, doutor? Nesse caso, Fábio, quando você entrega uma correspondência ou alguma coisa, uma encomenda, né, para o correio fazer a entrega dele, ele está ali assumindo uma responsabilidade, né? Então, se ele deixa o produto simplesmente sobe, né? Sim. Ele alega que foi culpa da terceirizada, ele alega que entregou, enfim. Se não tiver uma prova ali demonstrando que realmente foi entregue essa mercadoria, essa correspondência, o correio ele é responsabilizado sim, com uma nota fiscal em mãos, né? Você tendo aí quanto você pagou, você pode cobrar deles sim, porque eles são os detentores ali daquele produto naquela hora, né? Então eles estão oferindo ali um lucro com a venda, com a entrega né, daquela mercadoria. Então, se eles não cumprem com aquilo que eles também estão agindo ali numa prestação de serviço mal feita, né? Então, uma má prestação de serviço não tem que ser indenizada.
indenizado, né? Tem que ser ressarcido, tá? Perfeito. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Acabou? Então tá bom, acabou. Doutor, eu quero agradecer demais a sua presença no nosso programa nessa tarde de terça-feira, né? Foi um prazer lhe conhecer, pelo menos aqui, quando eu for aí a Bauru, vou lhe conhecer pessoalmente, a doutora Viviane Colassino também. Quem tiver qualquer dúvida a respeito de direito do consumidor, pode enviar um e-mail para o doutor Eduardo Pacelli, através do empacelli.adv@hotmail.com, empacelli.adv@hotmail.com, certo? Certo, perfeito. Agradeço, né, a oportunidade, é uma honra estar aqui participando aí com vocês. Espero ter fornecido aí conhecimento, né, ajudado os telespectadores aí da forma que a doutora Viviane e a doutora Camila sempre contribuíram aqui com o programa, viu? Com certeza. Eu que agradeço de coração. Até breve. Abraço. Até mais. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, Aproveita o sol. Bom, olha a hora, meu senhor. Olha a hora, minha senhora.